machucando. Tem pastor que perde a autoridade, tem pai que perde a autoridade, tem político que perde a autoridade, tem governador. Por quê? Porque entupiu a bica. Deus é a caixa d'água. Eu estou te dando essa ilustração para você entender que toda autoridade vem de Deus. Então diga comigo, toda autoridade vem de Deus. Aponta para cima assim, ó. Toda autoridade vem de Deus. Vem dele. Ninguém teria autoridade nenhuma se Deus não desse. Amém? Agora uma coisa interessante em Atos capítulo 8. Agora temos aqui um técnico de informática, um rapaz de rosa, muito macho, mas de rosa. E ele, por ser muito macho, está de rosa. Porque tem que ser macho para estar de rosa. Porque o pessoal, quando fica na dúvida, não vou botar rosa para desconfiar de mim. Mas eu tenho uma blusa rosa, com muito orgulho. Quem tem blusa rosa aí e é macho? Olha aí. Mais homens convictos. Tem, Edmilson? Ah, você está quase rosa, Edmilson. Edmilson está com a blusa assim, meio rosa. Não sei qual é essa cor aí. É rosa mesmo? É uma rosa mais fechada, tipo pink, né? A igreja é cheia de civis hoje, olha. Que tenso. Muito bem. O que nós encontramos em Atos 8, versículo 3? Olha o que aconteceu. Antes de reconhecer a autoridade, Paulo tentou acabar com a igreja. Tá? Atos. Olha a sua Bíblia ao livro de Atos. Lá no livro de Atos, a gente vai encontrar um homem chamado Saulo. Diga Saulo. Saulo. Fala Saulo. Saulo. É Saulo mesmo, irmão. Esse homem teve seu nome mudado para Paulo. E esse homem, chamado Saulo, ele estava querendo acabar com os crentes. Ele queria matar os crentes. Tá? Capítulo 8, versículo 3. Está lendo aí comigo? Amém, igreja? Amém. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e encerrava-os no cárcere. Você sabe uma coisa? Estevão era parente de Saulo. Ele morreu apedrejado porque era crente. E Saulo ficou olhando de braços cruzados. Pode matar esse meu parente, pode matar meu primo, porque ele é um cara de pau que agora segue a seita dos nazarenos. Saulo, ele estava com tudo, não estava prosa, né? Ele se achava o rei da cocada preta, branca, amarela, que agora a cocada tem um monte de cor. Já viu aquela pancada de cocada assim? Cheia de abelha? Ainda bem que é abelha, não. Se fosse mosca, ninguém aguenta. Mas tem cocada de tudo quanto é cor. Então Paulo estava se achando o cara. E aí o que ele fez? Ele foi perseguir os crentes. Ele foi matar os crentes. Versículo 4. Entre mentes, os que foram dispersos por toda a parte pregando a palavra. Filipe descendo a cidade de Gaza, né? E ele vai pregando a palavra. O que acontece, irmãos, é que Paulo, ele tem a sua conversão no capítulo 9. Vamos lá no capítulo 9 de Atos. Vira uma página na sua Bíblia. Atos 9. Diz assim: Saulo respirava ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu uma carta, uma autorização para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, né, crentes, chamados do caminho, assim, homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo, ele ainda estrada fora, ao se aproximar de Damasco, subitamente, bum! De repente, bum! Uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Gostou da sonoplastia? Ele perguntou: quem é, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, ele continua dizendo,
e entra na cidade, onde te dirão o que deves, o que convém fazer. E os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, calados, ouvindo a voz e não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, não podia ver nada. E guiando-o pela mão, levaram para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, cego, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo, um crente chamado Ananias. Como é que era o nome dele? Ananias. Como é que era o nome dele? Ananias. Famoso quem? Não tinha nenhuma fama. Ninguém sabia quem era. Era um crente. Ananias disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Versículo 11. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te, levanta-te e vai à rua que se chama Direita, à casa de Judas. Procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse: Vai, porque este é para mim instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Amém? Saulo saiu de casa pensando assim: vou matar crente, vou prender crente. Só que quando você vai com o fubá, Deus volta com o bolo. Amém? Diga comigo: você vai com o fubá, Deus volta com o bolo. Deus volta com o angu. Aí Saulo vai, vou matar crente, vou fazer, vou acontecer. E nesse caminho Jesus vem e confronta. Diga, confronta. Jesus cai. Jesus não. Saulo cai do cavalo. Saulo vê uma luz, só ele vê a luz. Só ele vê a luz, ele cai. E quando ele cai, ele fica sem vista, ele fica sem visão. Sabe por quê, gente? Porque na realidade já não enxergava antes. E quando Deus vem me confrontar e te confrontar com a sua vida, sabe o que acontece? Nós perdemos a visão, ficamos atropelados. Deus atropelou literalmente Saulo, passou por cima com uma carreta. E agora ele sai e ele vai para uma cidade que é Damasco. E lá, o que Deus faz? Chama quem? Quem era Ananias? Ninguém sabe quem é Ananias. Quem era Saulo? O perseguidor dos crentes. Mas Deus levanta um homem simples, um homem desconhecido, para ser o que? A autoridade de Deus na vida de Paulo. Paulo agora já não era mais Saulo, era Paulo, era o crente que orava, era alguém que tinha sido impactado pela visão da glória de Deus. Se você vê a glória de Deus, você fica cego, querido. Se você não ficar fulminado, morrer instantaneamente, cego você ficará. Porque Deus é tão puro, tão justo, tão santo, que não tem como você viver. E aí agora Saulo diz assim: meu Deus, agora eu tenho que ser liderado, agora eu vou ter que ser tratado. Mas sabe por quê? Porque a palavra que Jesus disse para Saulo foi assim: Saulo, eu sou aquele a quem você está perseguindo. Eu sou Yeshua HaMashiach, eu sou o Deus Criador dos céus e da terra. Você está lutando contra mim, não é contra a igreja. Deixa eu te falar uma coisa: quando alguém se levantar contra você, está se levantando contra o seu Deus.
confrontado com a verdade, confrontado com a sua vida de religião, para que ele entendesse que só Jesus é Deus, só Jesus tem autoridade nos céus e na terra. E agora ele precisou ir na casa de um homem simples, comum, uma pessoa que aparece uma vez só na Bíblia. Saulo escreveu 7 cartas, aliás, 9 livros do Novo Testamento são escritos por Paulo, mas ele foi parar na casa de um crente simples, porque quando você está investido de autoridade, né, investido no poder de Deus, todos vão olhar para você. Ali vai um crente, um servo do Deus Altíssimo, ali vai um pastor, ali vai uma filha de Deus. Não toque nela, não toque nele, porque o Senhor está com ele. Amém. Amém, igreja? Amém. Então Paulo experimentou do que era lutar contra Deus. Não lute contra Deus. Não lute contra Deus. A palavra recalcitrar é espoiciar, dar coisas, tá? A gente precisa aprender, irmãos, que aquilo que a gente viu, volte lá, Bruno, lá em cima, no alto, lá no primeiro versículo. Eu quero ser breve hoje, porque eu quero continuar falando disso mais vezes. Recalcitrar. Recalcitrar é, né, rebelar-se. Olha o que diz aqui, nesse texto. Tenta aumentar para mim, bota em caixa alto, como diz os antigos, esse versículo aí, esse primeiro, cabeça, e aumenta mais o texto, para que o pessoal veja lá de baixo. Aqui, ó, aumenta aqui embaixo, na barrinha ali. Isso. Aumente um pouquinho esse texto aí. Diz assim, ó: obedeça às autoridades, pois nenhuma autoridade existe que não vem de Deus. Obediência é a chave da vitória. Obediência é a chave da prosperidade. Obediência à autoridade, né, é a chave do sucesso na vida de um crente. Por que tem crente que está amarrado, que está atado, que está totalmente com a mente fechada, com o coração fechado, que não para numa igreja? Eu falei hoje de manhã sobre o crente mico-leão. Já viu o mico-leão? Já viu o miquinho, aquele macaquinho bonitinho, fofinho, ele fica... Já viu? Ele é tão fofinho, né? Mas ele morde, ele arranha, ele é revoltado, ele rouba banana, ele rouba manga. Se você abrir a janela, o mico entra na sua casa. Tem crente que é igual ao mico, ele não para num galho só, ele troca de árvore a cada manhã. E tem crente que é assim, ele não se estabelece, porque ele não entende que existe uma autoridade de Deus na vida dele. Porque a gente vai falar assim: pastor, o que é autoridade espiritual? A autoridade espiritual é a autoridade de Deus na nossa vida através de pessoas. Deus usa pessoas, Deus investe em pessoas. Lá embaixo, Bruno, desce totalmente lá embaixo, no finalzinho, isso, aí, não, aqui. Existem níveis de autoridade: autoridade divina, autoridade civil, autoridade paterna, autoridade do esposo, do cônjuge, autoridade do patrão, autoridades eclesiásticas, autoridades funcionais. São outros níveis que a gente vai estudar, que a gente vai ministrar para os irmãos. Mas presta atenção numa coisa: Deus levanta pessoas para ter autoridade sobre a tua vida, sabe para quê? Para abençoar a sua vida. Não existe autoridade que seja para te amaldiçoar. Se você entender, pastor, quer dizer que o meu pai, mesmo me puxando a orelha, ele está me abençoando, está te abençoando. Quer dizer que o senhor, mesmo me cobrando, está me abençoando, estou te abençoando. Quer dizer que se o guarda me chamar a atenção, para mim não passar o sinal, está me abençoando, está te abençoando. Sabe por quê? Porque ele quer evitar que você seja multado, que você cometa um crime, que você mate alguém. Não existe autoridade que não venha de Deus, que não seja boa. Ah, pastor, mas tem gente que é ruim, tem gente que é mal. Gente, lembra que eu falei no começo? Nós não estamos falando de homens, nós estamos falando da autoridade que Deus investe, reveste a pessoa. E a gente vai falar disso de forma mais clara. Hoje de manhã, tivemos aqui um seminário falando disso, tá? Explicando isso melhor. Porque a gente sempre vai ligar a questão da autoridade à pessoa que tem autoridade. Aí você só vê o homem, você só vê o Edmilson, você só vê, né, o cabelo branco, você só vê a barriga, você não vê a autoridade que Deus me dá, você não vê a unção que Deus me dá. Há um cântico que nós vamos aprender aqui que diz o seguinte: a unção que eu honrar, nela vou prosperar.
Se eu honrar o meu líder, se eu respeitar o meu pai, se eu respeitar a minha mãe, se eu obedecer ao meu líder na célula, obedecer meu patrão, né, respeitar o governador, as autoridades instituídas e constituídas, eu vou estar debaixo de um manto de autoridade de Deus e eu vou estar livre daquilo que a gente chama de rebelião satânica. Toda rebelião é do diabo. Toda rebelião é do diabo. Não existe rebelião que é de rebelião santa, a inveja santa, é um pecado branco. Quer transformar o que, filho? O mal é coisa boa? O mal é mal, o mal é preto, o mal não é preto de negro não, tá? Por favor, não confunda nenhum tipo de racismo. O mal é escuridão, é trevas. Tá bom, Júnior? Tá tranquilo, Júnior? Tranquilo? Fica na brecha. Então, olha só. O mal, o pecado, as trevas, o erro, não tem branco, não tem metade, média. Rebelião é do diabo. Igreja dividida, pastor. Falei com o pastor Fábio ontem com a crise. Pastor Nilson, apareceu uma outra igreja aqui na rua, lá no final. Mas tem tanta gente lá, que eu acho que aquela igreja lá deve ser divisão de alguma igreja. É quase certo. A maioria das igrejas hoje que você chega, acabou de abrir, está cheio de gente. Pode contar que alguma situação aconteceu que trouxe aquele povo todo. Não, nós brigamos com o pastor de Deus. Não gostamos dele, mas nós éramos apaixonados, gostávamos dele. Mas ele chegou e falou de visão celular, de M12, de encontro com Deus, de célula, é só célula. Eu já não, é uma lavagem cerebral. Agora eu abri uma igreja, a igreja do pastor fulano de tal. Aí, sabe o que é isso? Rebelião. E toda rebelião tem o dedo do diabo. O primeiro rebelde foi o diabo. E a pessoa mais obediente da Bíblia foi quem? Jesus. Jesus, ele disse assim, eu gosto sempre de repetir esses versículos do capítulo 5 de João. Eu não posso fazer nada de mim mesmo. Que é isso, pastor? O próprio Jesus disse isso, o próprio Jesus. E no capítulo 15, versículo 3, diz assim, ele disse assim, sem mim vocês não podem fazer nada. E a gente faz sem ele. A gente decide sem ele. E a gente vive na miserabilidade gospel. Não tem? Gospel? É gospel para lá, gospel para cá. Gosta ou não gosta, você gosta. E na realidade, você está quase virando o cuspe do gospel. Porque a gente está errado. A gente não entende essa palavra. Quando a gente fala de obediência, tem gente que diz assim, lavagem cerebral. O tradicional diz isso. Quando a gente fala de honra, isso é idolatria. Honra é Bíblia, é palavra. Quando você fala de primícia, de se levar Deus a sério, peraí, o pastor é um mercenário. Vê como o diabo cega nosso entendimento a ponto de a gente não ver o que está na palavra. E a Bíblia não só diz nesse texto, mas em muitos outros, que a gente precisa obedecer. A Bíblia diz lá, melhor obedecer do que... Então, entenda uma coisa. Paulo foi um dos grandes homens da Bíblia. E ele aprendeu a obedecer a Deus de tal maneira que ele se submeteu até a homens mais simples do que ele. Primeiro foi Ananias, depois foi um pescador chamado Pedro. E ele era um general, mas ele se submeteu. Aprenda isso com a palavra. Feche os teus olhos, baixa a sua cabeça, a gente vai encerrar. Mas eu quero que você compreenda que o que eu estou trazendo para você nessa noite pode te confrontar, pode te chocar, pode deixar você assim, meu Deus, que isso, pastor? Eu nunca ouvi isso. Eu nunca ouvi esse assunto aí, só está inventando história. Então eu acho que eu estou com um problema na vista, porque a Bíblia está falando para mim que toda autoridade vem de Deus e que nós devemos obedecer às autoridades, respeitar as autoridades. Toda manifestação por justiça é legítima, mas todo abuso da manifestação, toda afronta e
não um confronto, é um desrespeito à autoridade. Por mais que o governador, que o prefeito, que a presidente, que a polícia, que o soldado, que o pastor, que o advogado, que o delegado sejam falhos, errados, a autoridade está sobre eles e existe uma lei para legislar a seu favor. Se você estiver debaixo dessa lei, Deus vai te desatar na sua vida vitória. José estava preso, não se rebelou porque era preso, ao contrário, se tornou o melhor preso da cadeia, por isso foi escolhido para ir para o palácio. E depois que chegou no palácio, o faraó olhou para José e disse assim: você é tão bom que vai se tornar o governador do Egito, porque ele aprendeu a obedecer, aprendeu a honrar. E se você quer viver um tempo de prosperidade, não só em dinheiro, não estou falando só de dinheiro, estou falando de vida espiritual e de vida emocional, você precisa aprender e entender que existe autoridade para abençoar a sua vida. Amém. Eu não estou aqui para ser simplesmente um bajulador de crente. Oh, meu querido, não, tudo bem, Deus te perdoa. Você pecou de novo pela 1000ª vez, tadinho de você. Não, eu estou aqui para te dizer: arrependa-se o mais rápido possível, converta-se, escute o que eu estou lhe falando. Jesus trouxe você aqui, não foi à toa. Você está aqui não é por acaso, tá? Deus tem algo muito especial para a sua vida. Amém? Vamos orar? Baixe a sua cabeça. Meu Deus, obrigado, Jesus. Falamos um pouquinho da tua palavra, aprendemos um pouquinho mais sobre a tua verdade e a tua vontade. Meu Deus, em nome de Jesus, tu és aquele que reina para todo sempre. Toda a autoridade vem de ti, Senhor. Eu nada seria, nem ninguém, se não fosse o Senhor. E estou aqui em teu nome, Yeshua HaMashiach, para profetizar, para liberar um decreto de bênção sobre a vida do teu filho e da tua filha. Renova essa fé, renova esse coração, toca nessa ferida, liberta cada um de nós da ignorância, da falta do entendimento da tua palavra. Nos ensine, meu Deus, a viver a tua vontade, a tua verdade, nesse tempo de viver uma nova história. Abençoe, meu Pai, todo o teu povo, os teus filhos e as suas filhas, os príncipes e as princesas que estão aqui, que tem o seu nome transformado, com um novo sentido, uma nova história. Meu Pai querido, em nome de Jesus, quebra todo o pensamento de rebelião no coração. Amarra, Senhor, toda tentativa do diabo. Tapa os nossos ouvidos para ouvir a fofoca, a mentira, a facção, o abuso. Ó Deus, que os nossos ouvidos estejam abertos para a voz da tua palavra, do teu Espírito, para a voz da santidade, para a voz, ó Deus, que vem do teu trono, que fala o nosso coração para nos transformar. Em nome de Jesus, oramos a ti. Obrigado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, meu amado, minha amada, e que Ele tenha misericórdia de ti, e que você viva debaixo da autoridade de Deus nessa semana, debaixo de um manto de prosperidade espiritual, emocional e físico. Meu Deus, nos leva em paz, debaixo da tua bênção. Em o nome de Jesus nós diremos amém. Amém, igreja.